Choque global. Se você acompanhou as últimas notícias, você deve ter visto a notícia sobre a bolsa japonesa, que sofreu um tombo de quase menos 12%, em meio a temores sobre uma possível recessão nos Estados Unidos, mas principalmente por conta do aumento da taxa de juros no Japão. No Japão, as alterações de taxa de juros geralmente são comunicados de forma antecipada, mas desta vez houve um aumento repentino que ninguém estava esperando. Por isso acabou pegando os investidores desprevenidos e causando pânico no mercado. E isso ocasionou uma queda de menos 12%. Pois conforme você aumenta a taxa de juros, a tendência é desvalorizar as empresas do país, pois acaba tendo menos exportação por conta do aumento do iene, onde fica mais caro para os importadores comprarem do Japão, e isso reflete em menos lucro para as empresas. Mas após o tombo de 12%, o índice Nikkei saltou quase 10%. Outra notícia foi a do Warren Buffett em meio a choque global. Ele acabou vendendo metade das suas ações da Apple. Então será que é hora de comprar, vender? Ou então a gente está numa crise iminente? E você está preocupado com crise? Bom, a bolsa pelo mundo acaba caindo com o temor da recessão nos Estados Unidos. Mas se você está muito preocupado com essas notícias, parabéns! O seu plano de investimento não está bom e você vai continuar sofrendo na sua jornada de investidor. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ajudar a enxergar o investimento de outra forma, para você parar de cair na armadilha do mercado financeiro. O meu nome é Yudi e nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. Então, bora para o conteúdo. Bom, para esse vídeo eu elenquei alguns tópicos que podem servir de base. Primeiro mercado é cíclico. Você pode pesquisar no Google sobre ciclo de mercado e você vai encontrar um gráfico parecido com esse. O mercado vem crescendo, chegando no pico, e logo em seguida vem a contração e a recessão. E depois o ciclo se repete, tendo início a expansão do mercado. Apesar de ter esse sobe e desce, o mercado acaba crescendo ao longo do tempo. E o ciclo de mercado tem 4 fases. Elas são expansão, pico, contração e recessão. Então, sempre vai ter a época boa e depois vem a crise. Mas você não tem que tentar adivinhar o futuro, pois você vai fracassar. Ninguém consegue acertar o momento do mercado. A gente consegue ter uma noção básica em que fase a gente está, mas é difícil de prever o início da próxima fase do ciclo de mercado. Por isso, cuidado. O mercado financeiro vai adorar o seu giro de carteira, fazendo a recomendação baseada no ciclo de mercado. Mas na realidade ninguém sabe, tudo não passa de suposições. E essas suposições servem de base para te convencer a girar a carteira, realizando compra e venda de ativos. E essa crise nos Estados Unidos? Bom, o que tem? Pouco importa se você vai investir ou não. Vamos analisar o retorno do S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. Como a gente pode ver, ano negativo ou então crises são naturais e comuns. Mas conforme você mantém o investimento no longo prazo, a tendência é ficar no positivo. Então, seu foco sempre deve ser investimento no longo prazo. E de preferência de forma passiva em ETFs de base neutra. E esses eventos negativos são irrelevantes em termos de mudança de estratégia. Você não tem que ficar alterando sua estratégia só porque esse ano sua carteira ficou negativa ou então você está numa época de crise. E você tem que entender que notícias pessimistas dão mais audiência. Isso significa mais lucro para os canais de notícia. E por conta disso, você tem que parar de ser levado pela multidão, sendo influenciado pelas notícias. Se você ainda insiste em fazer compra de ações individuais, você tem que analisar os relatórios ou indicadores, e não as notícias. E cuidado com as notícias otimistas também. No geral, o canal de notícias sempre exagera, tudo com o intuito de captar mais audiência. Então, é muito otimista ou então muito pessimista. E além disso, o canal de notícia também serve como ferramenta de manipulação no mercado. Então, o que você tem que fazer é apenas ignorar. Não guie o seu investimento com base em notícias. E quarto ponto, dólar quase na máxima histórica.
Bom, será que você deve vender ou comprar na perspectiva de investimento? Por exemplo, aproveitar essa alta do dólar para resgatar com lucro e investir numa renda fixa no Brasil, já que é que paga bem. Bom, se você pensa em trazer o dinheiro para o Brasil, boa sorte. Do jeito que a economia está indo mal aqui, é preocupante. Bom, para te ajudar nessa decisão, vamos analisar como a agência de classificação de risco enxerga o Brasil. Bom, como a gente pode ver aqui, o Brasil entraria na categoria de grau especulativo. Isso significa que o país apresenta o risco maior da calote. E olha só que curioso, Vietnã ou então Paraguai é visto como mais seguro do que o Brasil atualmente. Então, para os investidores estrangeiros, o Brasil não é tão seguro para eles. E é por isso que a nossa renda fixa acaba rendendo bem, entre aspas, por conta do risco e da inflação. E a Bolsa Brasileira, se a gente analisar o histórico dos últimos 10 anos, a gente pode ver que a gente está no negativo. EWZ seria o ETF da Bolsa Brasileira negociada lá nos Estados Unidos. Então, nos últimos 10 anos, a Bolsa Brasileira só ficou no negativo. Teve uma época que voltou no estaca zero, mas continuou caindo e repete esse ciclo. E no período de 5 anos, negativo também. É incrível como o Brasil fica só no negativo. E o resultado aqui está em dólar, tá bom? A ferramenta que eu utilizei é a Coifin. Então, se você estiver curioso, dá uma olhada. E sobre valorização do dólar frente ao real. Bom, o Brasil manteve o câmbio fixo até 11 de janeiro de 1999 e depois disso passou a adotar o regime de câmbio flutuante. Então, vou pegar uma semana depois dessa data. Como a gente pode ver, de janeiro de 1999 até a data atual, 6 de agosto de 2024, o dólar valorizou 258%. Se a gente anualizar esse retorno, daria uma rentabilidade de 5,12% ao ano. Então imagina, só de você manter o dinheiro em dólar, ele acabou valorizando 5% ao ano na média frente ao real. Então, a tendência de longo prazo, pelo histórico que a gente tem, é o real continuar se desvalorizando frente ao dólar. E esse desespero durante as quedas ocorre com quem não tem estratégia bem definida, tá bom? Então, essa pessoa acaba investindo no achismo, tentando prever o futuro e tudo mais. E eu pergunto para você, você não sabia que poderia cair? Renda variável ou renda fixa de longo prazo tem oscilações. E se você está incomodado com essa queda, você tem que estudar mais e refazer o seu plano de investimento conforme o seu perfil. Esses investimentos necessitam de horizonte de longo prazo e pode ter certeza que vai ter outras quedas no futuro, que por sinal devem ser bem maiores. E sexto ponto, ainda não é a hora de comprar, será? Bom, você precisa considerar a metodologia antes. Por exemplo, a gente pode pegar a metodologia de investir em fundos de índice como ETF ou montar a carteira de ações de dividendos. Eu tenho como preferência investir passivamente através de ETF de base neutra. Nessa metodologia ou estratégia, você vai investir sempre, independente do cenário econômico. Não é qualquer ETF, tem que ser o ETF de base neutra. E você não vai ficar tentando market time, ou seja, tentar acertar a hora certa de comprar ou então vender. Pois você entende que ninguém consegue fazer a previsão com eficiência. E vendo pelo futuro, o presente sempre será mais barato. Isso quer dizer que o melhor momento para investir é o presente. De modo resumido, a ideia é você continuar o investimento de forma constante, sem se preocupar com o mercado. Então, de certa forma, esse investimento é uma aposta se a humanidade vai ter evoluído ou então crescido daqui 15, 20 anos. E nessa metodologia você vai ficar 90% do tempo ou mais esperando. Enquanto que ações de dividendos, geralmente você faz análise quantitativa. Então você vai ficar analisando os indicadores para você decidir se é a hora de comprar ou não. Mas não quer dizer que fazendo isso você vai obter resultados melhores do que investir de forma passiva. No geral, é na crise que a gente consegue comprar mais barato para poder ter retornos maiores no futuro. Mas o risco de barato ficar mais barato, não é mesmo? Então acaba repetindo aquele mesmo conceito. Ninguém consegue prever o futuro. E além do mais, quer dizer que é melhor guardar o dinheiro em renda fixa para investir apenas quando há crise? Bom, tem um estudo interessante aqui nesse site do retorno do investimento em S&P 500.
de 1993 até 2021. Então, nessa pesquisa tem alguns cenários. Primeiro é você investir apenas quando há crise, no geral. O retorno que conseguiu acumular foi de 391%. Ou então, investir quando o mercado está no menor preço em cada ano. Nesse cenário, o resultado foi de 371%. Mas convenhamos, esses cenários são plausíveis? Qual é a possibilidade de você conseguir adivinhar o momento da crise ou então você conseguir comprar no preço mais baixo de cada ano? É quase impossível. Enquanto que nesse cenário de investir todo mês uma quantia fixa, teve um retorno de 312%. Foi um retorno não tão longe quanto esses cenários muito otimistas. E por curiosidade, outros cenários. Investindo em uma data aleatória cada ano. O retorno foi de 303%. Investir quando o preço está mais alto em cada ano. 263%. Então, mesmo você tendo azar de comprar um preço mais alto em cada ano, você teve um resultado de 263% no seu investimento. E agora imagina aí, você faz a sua análise e acha que o mercado está caro e deixa de investir, mas o mercado continua crescendo e você perde o bonde. Sendo que você simplesmente comprar todo mês de forma constante vai te trazer resultados grandes. Será que vale a pena você tentar fazer market timing? Bom, resumindo. Se você está muito preocupado com as notícias de crise, significa que você precisa entender melhor como a economia funciona. Ou então, seu plano de investimento não está bom para o seu perfil. 2. Sobre a economia, entenda os seguintes pontos. Entenda sobre o ciclo de mercado, entenda que ninguém consegue prever o futuro e não guie o seu investimento com base em notícias, pois eles acabam exagerando no conteúdo para conseguir mais audiência e às vezes o usam para manipular o mercado. 3. Sobre os investimentos, entenda os seguintes pontos. Invista no longo prazo. Então, pare de ficar se preocupando com os eventos que acontecem no curto prazo. Invista no exterior também. No geral, a bolsa brasileira desempenha muito mal, e o real é uma moeda fraca, que nos últimos anos só desvalorizou. Ninguém consegue prever o futuro, por isso ninguém sabe o melhor ativo ou a melhor hora para investir. E por fim, defina o seu plano de investimento e siga de forma racional. Sempre analise se a estratégia e objetivos e perfil de investidor estão alinhados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo. Até mais.